TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 3 de fevereiro. E nesta edição, IPTU 2026 tem desconto de 7% para pagamento em cota única até o dia 20 de fevereiro. Petrópolis terá plano de redução de riscos geohidrológicos. Falta de integração nos ônibus vira alvo de denúncias em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar a nova lei que garante um novo canal de denúncias sobre violações dos direitos dos idosos. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, desta vez nesta terça-feira. Olha só, gente, nós começamos a nossa edição de hoje com um tópico que foi assunto da nossa entrevista de ontem, mas que precisa ser muito destacado, principalmente nesse momento de urgência. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, promoveu no último domingo mais uma edição do Pix Day. Desta vez, toda a arrecadação será destinada à reforma urgente do telhado da área de convivência e do refeitório da casa de apoio, que são espaços fundamentais para o acolhimento de pacientes em tratamento contra o câncer. Há anos, a APPO realiza mensalmente o Pix Day para ajudar na manutenção da instituição. Mas em fevereiro, a mobilização ganha um caráter emergencial. As fortes chuvas de verão que atingiram a cidade nos últimos meses provocaram infiltrações, goteiras e alagamentos no refeitório e na área de convivência, comprometendo o uso dos ambientes e colocando em risco o conforto e a segurança dos assistidos. Essa última chuva que teve alagou tudo, inclusive a sala da assistente social, não só o refeitório. E isso prejudica muito ao andamento do nosso serviço. A reforma do telhado é considerada prioridade para a instituição, já que esses espaços concentram boa parte das atividades diárias da casa de apoio, desde as refeições até ações de acolhimento emocional e a distribuição de alimentos. O refeitório é onde os pacientes fazem as principais refeições e passam grande parte do dia. Já a área de convivência recebe eventos, ações terapêuticas, encontros de apoio e a entrega mensal de cestas básicas. Segundo a vice-presidente da APPO, Ana Cristina Matos, o Pix Day marca o início de uma grande campanha solidária para garantir a continuidade desses serviços com dignidade. As doações podem ser feitas via Pix pela chave appo@appo.org.br e também por meio de apoio com materiais de construção e serviços. Então, assim, se puder nos ajudar com dinheiro para pagar material, ou se tiver algum carpinteiro que esteja disponível a nos ajudar, isso é muito importante. E ainda falando sobre essa questão das chuvas, que nós podemos relacionar levando em conta justamente a questão do maior risco em relação a esse telhado na questão da APPO, na casa de apoio da APPO, nós vamos falar que Petrópolis vai formalizar no próximo dia 12 de fevereiro a adesão ao novo Plano Municipal de Redução de Riscos Geohidrológicos. Essa iniciativa prioriza o planejamento estratégico e a ação preventiva com base em dados técnicos e territoriais. O plano vai identificar, analisar e mapear riscos geohidrológicos, como deslizamentos, enxurradas e inundações, definindo as áreas mais vulneráveis de Petrópolis. A partir desse diagnóstico, Petrópolis vai contar com uma carteira organizada de projetos, incluindo obras estruturantes, medidas de monitoramento por radar, educação preventiva e gestão de crises. O processo seletivo ocorreu dentro da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério da Cidade. Irá contemplar os 5 distritos do nosso município com uma análise geohidrológica. Petrópolis já possui um plano municipal de redução de riscos, porém não contempla toda a extensão territorial da cidade e não possui um mapeamento das áreas vulneráveis a inundações, o que é o grande diferencial deste novo modelo.
O primeiro plano foi desenvolvido em 2007 e visava apenas o primeiro distrito. Em 2017, houve uma atualização com os outros distritos, mas sem um mapeamento. Com a assinatura do plano, Petrópolis se alinha às diretrizes internacionais de mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Além de orientar a captação de recursos federais, o plano fortalece a governança local e amplia a participação das comunidades por meio dos núcleos comunitários de defesa civil, hoje no DECs. Importante passo de planejamento e preparação da nossa comunidade. Irá ser composto e analisado através de um comitê gestor composto por várias secretarias do nosso município. É um grande passo de preparação e resposta principalmente. E agora indo para a parte cultural, o Palácio de Cristal, um dos principais cartões postais do município de Petrópolis, comemorou ontem, na segunda-feira, dia 2, 142 anos de história. A cerimônia para a celebração do aniversário aconteceu na manhã da segunda-feira. Olha só. Há 142 anos, o Palácio de Cristal era inaugurado para melhor abrigar exposições de flores, pássaros e produtos agrícolas. Com o tempo, o local se tornou um dos principais atrativos turísticos de Petrópolis, não só pela estrutura, mas por receber grandes eventos como a Bauernfest, a Flipetrópolis, o Serra Cerata, entre outros. A estrutura do Palácio de Cristal foi pré-moldada em ferro fundido e encomendada a uma fundição na França pelo Conde D. O local, posteriormente, foi montado aqui em Petrópolis. A cerimônia de aniversário do Palácio aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e contou com a presença de autoridades políticas. De acordo com o prefeito Ingo Rames, que prestigiou a solenidade, o Palácio é uma referência em Petrópolis e se tornou um cartão postal para a cidade. Atrai turista, atrai petropolitano, familiares vêm aqui no final de semana também curtir esse espaço. E, logicamente, é palco de grandes eventos, né, atualmente também, que passam aqui pelo Palácio, agregam receita, renda, oportunidade para todos os petropolitanos também. Então, isso é só alegria, é só construção. E a data de hoje representa toda essa história do Palácio Cristal. O secretário de Turismo, Ney Carvalho, destacou a importância do Palácio não só na preservação da história, mas também para impulsionar o turismo de Petrópolis. O fato dele ser palco de grandes eventos na cidade, né? E entre esses eventos, o principal evento do nosso calendário anual, que é a Bauernfest, a segunda maior festa da colonização alemã do Brasil, e isso faz com que pessoas que vêm nos visitar, elas vivam verdadeiras experiências. Ainda sobre a Bauernfest, o Palácio de Cristal é o grande palco da tradicional festa do colono alemão. Na última edição, Tânia Mello foi eleita rainha da Bauernfest, após os desfiles com os trajes tradicionais. Segundo ela, a estrutura do local é fundamental para a realização dos eventos. E quando a gente fala de Palácio de Cristal, como eu também sou dançarina, né? Então, pra gente aqui é Bauernfest. Bauernfest, aqui dentro do palácio são os bailões, ali no nosso canto a gente tem os grupos folclóricos que fazem as danças. Então, tudo isso assim é muito importante, né? Porque movimenta também a economia da cidade, todos esses eventos aqui dentro. A Bauernfest busca mostrar as tradições que os colonos alemães trouxeram para Petrópolis. E, tradicionalmente, em todas as edições da festa, acontece o culto ecumênico, com o objetivo de celebrar a cultura alemã. Aqui, antes de ser feito o Palácio de Cristal, acontecia o culto ecumênico também dos descendentes, né? Então, por isso que a gente faz o culto ecumênico durante a Bauernfest aqui dentro, para poder comemorar mesmo os que os colonos chegaram aqui são e salvo, né? Então, é muito bacana. E ontem também o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, publicou um vídeo nas redes sociais sobre uma reunião realizada com o subsecretário de Gastronomia do governo do estado do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar esse tópico que também é relacionado com a cultura. Pessoal, estamos aqui em Petrópolis, nesse município muito rico, com uma gastronomia muito rica. Eu tenho certeza que vai ser um trabalho muito bacana de a gente estar representando o governo do estado, parceria com o prefeito Ingo, com projetos muito inovadores e com essa subsecretaria única da história do Brasil, né, prefeito? Então, tenho certeza que a gente vai fazer bons trabalhos, identificando os produtores, os empresários e potencializando cada vez mais a região, que merece, com certeza, um respeito a divulgar lá na capital para os turistas nacionais e internacionais para chegarem cada vez mais aqui, prefeito. É isso, Thiago. Parabéns aí pelo trabalho lá. Agradecer ao nosso governador Cláudio Castro por essa iniciativa de criar a subsecretaria. É um prazer receber você e toda a sua equipe aqui conosco hoje, apresentando
que a Secretaria pode potencializar a nossa cidade, o que a gente pode estar fazendo em parceria. E teremos em breve novidades para o nosso município, toda a rede de gastronomia da cidade. Grande abraço a todos, seguimos trabalhando. Inclusive, vale destacar que essa questão da gastronomia está muito relacionada com os eventos, os grandes eventos que a gente tem aqui no município de Petrópolis, inclusive que a gente acompanhou na parte do Palácio de Cristal, na matéria do Jonathan Tajoras sobre o Palácio de Cristal, justamente sobre a cultura e sobre a gastronomia petropolitana, a gastronomia germânica e a influência que tem aqui em Petrópolis e também em todos esses outros grandes eventos que a gente tem aqui em Petrópolis. Mas agora, continuando nessa parte da cultura, mas saindo da gastronomia, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Instituto Municipal de Cultura, promove neste mês mais uma edição do Mês do Perdão, para devolução de livros retirados e não devolvidos da Biblioteca Municipal Gabriela Mistral. A ação se repete em 2026 e acontece entre os dias 2 de fevereiro e 21 de março, totalizando 30 dias úteis para que os leitores regularizem sua situação sem qualquer tipo de penalidade ou suspensão. A iniciativa tem como objetivo principal incentivar a retomada do vínculo da população com a biblioteca, além de permitir que os exemplares em atraso retornem ao acervo e voltem a circular entre os leitores. A ação que, de acordo com o prefeito Ingo Rames, tem um papel fundamental ao aproximar novamente os leitores desse espaço tão importante para a cultura petropolitana. Inclusive, para o presidente do Instituto Municipal de Cultura, Denilson Norato, a campanha também reforça o compromisso do município com a formação cultural da população, pois estimular a leitura é investir em educação, cidadania e também, é claro, cultura. A Biblioteca Municipal Gabriela Mistral funciona no Centro de Cultura Raul de Leone, na Praça Visconde de Mauá, popularmente conhecida como Praça da Águia, no centro de Petrópolis. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Vale destacar que, com quase 150 anos de história, a biblioteca guarda um acervo relevante, incluindo documentos históricos de grande importância para o município e a história de Petrópolis. Só uma pequena correção, essa ação vai até o dia 24 de março, como vocês podem acompanhar aqui na barrinha vermelha abaixo, não até o dia 21, como eu havia dito. Mas agora, prosseguindo com o nosso programa, a Prefeitura de Petrópolis fez a entrega de equipamentos para 6 instituições sociais e 3 unidades de Centro de Referência de Assistência Social nesta segunda-feira. São aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e de utilidade que foram adquiridos a partir de emendas parlamentares destinadas ao município. No total, são quase 100 itens, e parte deles já foi levada para os beneficiados e o restante será enviado nas próximas semanas. Nós vamos acompanhar agora um outro vídeo que foi publicado nas redes sociais da Prefeitura sobre essa entrega. Fazendo a primeira entrega hoje, os demais equipamentos, no máximo 15 dias, estarão já chegando para todos nós. Só que vou combinar, Adriano, a gente faz essa entrega direto nas instituições, que já é fogão, geladeira, enfim, são coisas maiores também, para facilitar a nossa logística. Importa para a gente, quem está lá na ponta, quem está no dia a dia com vocês, quem é assistido por vocês, que fazem esse trabalho no dia a dia da cidade, que chegam onde o poder público não chega muitas vezes. Então, realmente, quando chega a emenda para ajudar o município, a nossa parte vai ser sempre feita, a gente está aqui entregando e, logicamente, chamaremos todos para virem aqui também participarem desse momento de felicidade, mas agradecer a todos vocês. A gente está com a relação aqui, todas as instituições, tudo que já chegou, que vai chegar também, como a Adriana disse, os carros, e a dona Vera abriu um sorriso ali também, já estão aí nos finalmente, né? Então a gente está conseguindo avançar com essas entregas. A gente espera que esse ano de 2026 seja muito melhor que o ano passado e que Deus possa abençoar cada vez mais a nossa cidade. Obrigado a todos, tenhamos um ótimo dia aí. Grande abraço. E agora, falando uma parte mais econômica, a Prefeitura de Petrópolis está oferecendo novas oportunidades de trabalho por meio do balcão de empregos. Ao todo, são quase 300 vagas que estão disponíveis para esta semana. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, oferece até a próxima sexta-feira, dia 6 de fevereiro, 297 oportunidades de trabalho. As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade. São mais de 90 oportunidades que não exigem experiência, o que amplia as chances para quem busca o primeiro emprego ou recolocação no mercado de trabalho.
Entre as funções disponíveis estão agente de prevenção patrimonial, ajudante de açougueiro, ajudante de pizzaiolo, aprendiz, atendente de cafeteria, auxiliar de serviços gerais, tanto para ensino fundamental quanto médio, balconista de padaria, cozinheiro de restaurante, leiturista, manobrista, operador de caixa, operador de loja, repositor de hortifruti, repositor de mercadorias, serralheiro e vendedor. Os interessados devem realizar o cadastro do currículo exclusivamente pelo site da Prefeitura de Petrópolis em www.petropolis.rj.gov.br. Todas as vagas disponíveis você encontra em nosso site em correiopetropolitano.com.br. E ainda falando de dinheiro, os contribuintes de Petrópolis que quiserem economizar no pagamento do IPTU de 2026 precisam ficar atentos ao prazo. A Prefeitura mantém um desconto de 7% para quem optar pela quitação em cota única até o dia 20 de fevereiro. A Prefeitura de Petrópolis segue com um cronograma de incentivos para o pagamento do IPTU 2026. Os contribuintes que escolherem pagar o imposto em cota única até o dia 20 de fevereiro garantem um desconto de 7% sobre o valor total. Vale lembrar que o IPTU é a principal fonte de arrecadação própria do município e os recursos são investidos diretamente em áreas essenciais, como saúde, educação e serviços de zeladoria urbana. A Secretaria de Fazenda faz um alerta importante. A Prefeitura não envia boletos nem realiza cobranças por links de WhatsApp ou SMS. A orientação é que os contribuintes emitam a guia de pagamento apenas pelos canais oficiais, para evitar golpes e fraudes. A segunda via do boleto pode ser emitida de forma rápida pelo site oficial da Prefeitura de Petrópolis, mas quem preferir o atendimento presencial deve procurar exclusivamente a sede da Prefeitura na Avenida Queller, número 265, no centro. Após o dia 20 de fevereiro, o calendário do IPTU segue com outras opções. Até o dia 20 de março é possível pagar em cota única com 5% de desconto. Também há a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, mas sem desconto. E com essas informações nós encerramos o nosso primeiro bloco da edição de hoje do programa, mas fique por aqui ainda porque ainda temos notícias petropolitanas, inclusive envolvendo o trânsito da cidade e o transporte público do município, mas isso é assunto para o próximo bloco. Vamos agora para o rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump,
Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. E olha só, gente, uma informação muito importante aqui para o município de Petrópolis. O até então vereador Wesley Barreto vai assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social da cidade. Então, já temos essa alteração, essa movimentação política aqui no município. Vale destacar que essa nomeação ainda não foi publicada no Diário Oficial, mas já está confirmada de acordo com a apuração aqui da equipe do Correio da Manhã. Mas agora, seguindo com o nosso programa, com os nossos materiais, nossas reportagens, os vereadores Júnior Coruja e Júlia Casamasso denunciaram durante uma sessão na Câmara Municipal de Petrópolis problemas na integração do Rio Card no transporte público da cidade. A reclamação foi levada ao plenário após uma série de denúncias feitas por usuários dos gabinetes parlamentares, principalmente envolvendo ônibus das empresas Turp e Cidade Real. A vereadora Júlia Casamasso informou que já enviou ofícios à Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte e ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, mas ainda não recebeu resposta. Segundo os relatos, a falha na integração atinge as linhas 700 Terminal Itaipava, 100 Rodoviária Bingen, além das linhas 612 e 622 Vista Alegre. A gente tem recebido inúmeras denúncias no gabinete. Os ônibus não estão integrando, isso prejudica demais a população que precisa chegar no trabalho, vai precisar daqui a pouco levar as crianças na escola. A gente vai oficiar a CETRANSPetro, a gente vai oficiar também a CPTrans para que regularize essa situação. De acordo com o vereador Júnior Coruja, a situação tem causado transtornos diretos à população. Integração essa que literalmente está uma bagunça, liderada pelas empresas de ônibus e pela CETRANSPetro. E se você vai fazer uma integração vindo lá de Araras, aqui para o centro da cidade, se for até o centro da cidade, na rodoviária, para o Vital Brasil, um exemplo, você não consegue fazer essa integração. O presidente da Câmara também lembrou que o problema já havia sido registrado no início do ano em outras linhas. No início do ano, entrei em contato também com o Luciano, presidente da CPTrans, que as pessoas estavam pegando ônibus no centro de Araras, descendo em Bom Sucesso, coisa de 20 minutos, e não estava
conseguindo fazer a integração. Dados do relatório mensal de operação da CPTrans mostram que em novembro de 2025, 404 viagens deixaram de ser realizadas por falhas mecânicas, sendo 334 da Turp, 42 da Cidade das Hortênsias e 29 da Cidade Real. No total, 2.776 viagens programadas não foram realizadas no mês, o que representa 2,59% de toda a operação. A CPTrans também registrou 454 infrações às empresas no período. A maioria foi por não realização de viagens sem justificativa e 109 autuações por veículos em condições inadequadas de funcionamento. No momento não está quebrando, mas não bastante, tá? Dá para aturar, por enquanto. Às vezes tem hora que o carro quebra, não tem reserva. Então, precisa de um carro reserva também, né? Agora vai voltar às aulas, essa coisa toda, junto com o pessoal que sai do comércio. Podia melhorar nesse sentido. Durante a sessão, os vereadores Júnior Coruja e Léo França sugeriram a criação de uma comissão de fiscalização do transporte coletivo. Eles também defenderam a criação de um projeto de lei para suspender os repasses do Vale Educação às empresas de ônibus. Porque os ônibus estão andando, muitas das vezes, com IPVA atrasado, sem licenciamento, mas o Vale Educação continua sendo pago pela Prefeitura. E aí eu acho que a gente podia, não sei, fazer um projeto de lei suspendendo esse repasse para as empresas de ônibus, enquanto os ônibus não tiverem incapacidade de circular pela nossa cidade. A CPTrans e o CETRANSPETRO foram procurados para comentar as falhas na integração. Segundo o CETRANSPETRO, são registradas todos os meses mais de 500 mil transações de integração na cidade. Além disso, foi informado que no fim de dezembro foi identificado um problema pontual de integração em algumas linhas da região de Araras, um trevo de Bom Sucesso que foi solucionado no dia 20 do mesmo mês. Neste período, o CETRANSPETRO atuou realizando ressarcimentos. É importante destacar que a CPTrans informou que identificou uma alteração na matriz de integração realizada pelas empresas operadoras sem devida anuência da companhia. Diante disso, foi determinada a imediata retomada da matriz de integração anteriormente autorizada, o que já foi executado, com um problema devidamente solucionado. Além disso, o órgão informou que a integração entre as linhas que operam dentro dos terminais ocorre exclusivamente no interior desses equipamentos. No entanto, houve uma flexibilização que permitiu, em determinados casos, o embarque integrado também fora dos terminais, respeitando um tempo de conexão menor entre as linhas. E com essas informações, agora a gente para com essa parte de Petrópolis e vamos para a nossa previsão do tempo. Gente, hoje é terça-feira e já estamos aqui ao vivo com o Jonathan Joras, que vai contar pra gente como é que fica o tempo amanhã na quarta nas cidades da nossa região de cobertura. Jonathan, boa tarde para você, já está aqui ao vivo conosco. E hoje a gente vai conversar, claro, sobre essas condições climáticas e meteorológicas aqui para as 5 cidades da nossa região de cobertura, principalmente levando em consideração que a gente viu na semana passada. A gente viu uma mudança repentina nas temperaturas e a gente quer saber, é claro, se essa situação se repete nesta semana, nessa primeira semana de fevereiro. Conta pra gente, Jonathan, como é que fica o tempo amanhã, na quarta-feira, aqui nas 5 cidades da nossa região de cobertura? Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha. Bom, a gente começa a nossa previsão, como sempre, por Nova Friburgo, que terá uma quarta-feira com sol e algumas nuvens. Pode chover rápido durante o dia e na parte da noite. Os termômetros variam entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus Celsius. Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens. O tempo pode passar a ser nublado, com chuva de manhã, tarde e noite com temporal. E as temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 27 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens a nublado, com chuva de manhã, tarde e noite com temporal. E os termômetros devem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 26 graus Celsius. Agora, partindo para a região centro-sul aqui do estado, em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens na parte da manhã.
chuva forte na tarde e no período da noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 29 graus Celsius. Para a gente finalizar aqui a nossa previsão do tempo, Três Rios terá uma quarta-feira de sol com muitas nuvens, a nublado com chuva de manhã, tarde e noite com temporal. E os termômetros variam entre a mínima de 22 e a máxima de 29 graus Celsius. Hugo, e essa foi a previsão do tempo para as cidades aqui da nossa região de cobertura. A gente pode ver que teve realmente uma mudança em relação à semana passada. Agora as temperaturas estão um pouco mais estáveis, e não só as temperaturas de fato, mas o clima nas cidades. Exatamente, Jonathan. A gente está com essa situação mais estável, com aquela chuva que é esperada para todas as cidades da nossa região de cobertura. Mas aquela chuva de verão é algo comum e algo que, como você disse, está estável. É uma condição que a gente deve ter durante todos os dias desta primeira semana de fevereiro. E junto a ela, a gente também pode perceber as temperaturas um pouco mais elevadas, também estabilizadas, e as temperaturas estão bem próximas do que a gente tinha para hoje, terça-feira, com uma diferença de 1 ou 2 graus no máximo. Então a gente pode perceber, justamente como você viu, como você disse, a estabilidade é a principal característica dessa nossa previsão do tempo, que também é bem puxada para as condições climáticas do verão, com a chuva, como eu havia dito, e as temperaturas mais elevadas típicas desta estação. Jonathan, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo para quarta-feira aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Eu odeio o tempo. E olha só, gente, no nosso primeiro bloco eu falei um pouco das vagas disponíveis que são as vagas que foram disponibilizadas pelo balcão de empregos aqui para o município de Petrópolis. E agora a gente vai falar da situação para todo o estado do Rio de Janeiro, porque o Cine, o Sistema Nacional de Emprego, captou 844 oportunidades de trabalho com carteira assinada nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. E também para os estudantes que estão à procura de estágio ou a pessoa que quer ser um jovem aprendiz. O Centro de Integração Empresa-Escola está oferecendo 1.708 vagas. O Sistema Nacional de Emprego, o Cine, captou 844 oportunidades de trabalho com carteira assinada nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. Para o estudante que procura por estágio ou quer ser um jovem aprendiz, o Centro de Integração Empresa-Escola oferece 1.708 vagas. Na região metropolitana, estão concentradas quase 83% das vagas. São 699 posições, entre as quais 132 são destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se oportunidades para atendente de lanchonete, operador de lojas e operador de supermercados, com remuneração que chega a 2 salários mínimos. Na mesma região, também há vagas com remuneração de até 4 salários mínimos para vidraceiro e gerente de farmácia, além de oportunidades para motorista carreteiro, técnico em segurança do trabalho, serralheiro e auxiliar do almoxarifado, cujos salários oferecidos ficam em R$ 3.200 a pouco mais de R$ 4.800. Para quem busca emprego na região Médio Paraíba, há 47 oportunidades com salário médio de R$ 3.200 e exigência do ensino fundamental completo. Já na região serrana, a captação de vagas reuniu 98 posições em Teresópolis, entre as quais de auxiliar de cozinha, chefe de cozinha e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. A remuneração média está entre cerca de R$ 1.600 e aproximadamente R$ 3.200. É necessário ter experiência anterior. A Secretaria lembra que é importante manter o cadastro e o currículo atualizado no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontradas no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje.
E agora vamos para um rápido intervalo. Mas antes, quero fazer um convite para vocês seguirem as redes sociais aqui da TV Correio da Manhã. Só pesquisar lá no Instagram, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. E no YouTube e no Facebook. Só pesquisar TV Correio da Manhã nessas duas redes para ficar ligado em todas as edições dos nossos programas ao vivo. E também, caso você queira acompanhar mais uma vez, tenha perdido uma edição, estão todas as edições de todos os programas aqui da grade da TV Correio da Manhã disponíveis para vocês. Com esses avisos e esses convites feitos, agora sim, vamos para um rápido intervalo. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, o jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. O
estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate, desta vez aqui ao vivo com o vereador Tiago Damasceno, que veio falar sobre um novo serviço que é gerado por meio de um projeto de lei sobre uma lei aqui de Petrópolis para proteção dos idosos, um serviço bem interessante, um texto bem diferente, que a gente pode dizer assim, e é muito importante justamente para a proteção dessa parte da nossa população. Boa tarde, vereador, tudo bem? Boa tarde, Hugo, boa tarde a todos do Correio Petropolitano, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer te receber aqui, recebendo todos os vereadores, sempre muito importante a gente dar esse espaço para o Legislativo, para todas as esferas da política, não só de Petrópolis, mas também de todo o país, todo o estado do Rio de Janeiro. Mas, vereador, hoje falando especificamente sobre Petrópolis, queria que você falasse um pouco desse projeto de lei. Mas antes disso, é claro, você já veio aqui umas vezes, mas para quem não tiver, para quem puder ter perdido algumas dessas outras vezes que a gente fala sobre outras leis, sobre outros projetos, queria que você se apresentasse para o nosso público. Obrigado, Hugo. Meu nome é Tiago Damasceno, tenho 41 anos de idade, sou economista de formação, estou no meu terceiro mandato como vereador. Estamos aí atuando em várias pautas, né? Tanto na fiscalização, mas na defesa também de vários direitos, entre eles os direitos da pessoa idosa, que é um tema importante da nossa sociedade hoje. Exatamente, essa questão, os direitos dos idosos são importantíssimos mesmo, é algo que por muito tempo permaneceu como um tabu, algo que não era tão comentado, mas que é uma parte essencial da nossa população, uma parte essencial que tem que ser sempre tratada, tem que ser sempre comentada e, é claro, ser sempre protegida, nós podemos dizer assim. E, inclusive, um dos pontos principais desse serviço, esse novo serviço que deve vir para o município de Petrópolis, é justamente essa proteção, não é mesmo, vereador? É isso, Hugo. Assim, a gente vive numa sociedade, né, que tem tido um envelhecimento cada vez maior. As pessoas têm ampliado a expectativa de vida, né? Petrópolis figura entre as cidades do Rio de Janeiro com maior índice de pessoas mais velhas e quando a gente começa a ter essa mudança no perfil etário da sociedade, começam a surgir novas demandas, né? Entre elas essa questão dos direitos da pessoa idosa, do cuidado com a pessoa idosa, né? Porque você tem muitas formações de família. E hoje, muitas vezes, essa pessoa mais idosa, ela já não conta com uma família tão grande. Então, às vezes, são poucas pessoas que ficam ali naquele cuidado, né? Então, assim, a gente tem observado, através dos dados, um aumento muito grande por exemplo, dos casos de violência contra as pessoas idosas, né? Que é alarmante e a gente precisa, enquanto legislador, enquanto promotor de política pública, pensar em soluções para isso, né? Por isso a gente trouxe um pacote de legislações, indicações e de trabalho também de fiscalização e acompanhamento para garantir que as pessoas idosas não sejam vítimas desses casos de violência, de maus tratos e que tenham os seus direitos garantidos. Perfeito. E falando agora especificamente sobre esse texto que foi levado à Câmara recentemente, levado à Prefeitura, o que está previsto nessa legislação específica? A gente teve 2 projetos de lei recentemente falando desse tema, né? Os 2 já foram aprovados pela Câmara Municipal, um deles já foi sancionado pela Prefeitura, o outro ainda está no período aguardando a sanção. Um deles fala que
toda pessoa que tenha algum caso, né, de crime cometido contra a pessoa idosa, essa pessoa ela não tem a possibilidade de assumir um concurso público e de fazer qualquer tipo de contrato com o poder público em Petrópolis. Então, isso é uma medida importante que depende da prefeitura agora implementar e fazer com que isso aconteça. É simples, né? A prefeitura, na hora de fazer uma contratação, seja num cargo comissionado ou através de um concurso público, é puxar os antecedentes criminais e se aquela pessoa tiver algum caso cometido, né, já comprovado, transitado e julgado de crime contra uma pessoa idosa, essa pessoa não pode ocupar nenhum cargo público dentro de Petrópolis. O outro projeto de lei foi para a criação de um serviço de denúncia de maus tratos e violência contra os idosos, né? Então, exatamente porque hoje a gente percebe que isso tem acontecido muito na nossa sociedade, mas você não tem um canal específico para isso, para que as pessoas idosas ou para quem quer fazer uma denúncia que ficou sabendo, por exemplo, de um vizinho ou de uma pessoa na família que sofreu esse tipo de denúncia, de violência, para essa pessoa poder fazer essa denúncia. Então, a gente está propondo que a prefeitura crie um programa e que crie um canal para recebimento específico dessa denúncia, através de telefone, através de um local físico, encaminhando para o Conselho dos Direitos da Pessoa Idosa, que é um conselho municipal atuante que existe aqui na nossa cidade, né? Enfim, para que a gente possa diminuir, mitigar esse caso da violência e dos maus tratos contra a pessoa idosa. A gente pode até destacar, vereador, que essa separação é essencial para justamente ser dada a devida atenção para esses casos que, infelizmente, ainda são muito presentes na nossa sociedade, como você mesmo disse, com o envelhecimento que a gente está tendo da sociedade, com a possibilidade das pessoas viverem mais tempo, claro, aumenta o número de idosos e, consequentemente, esses casos vão acontecendo com uma frequência maior e vão aparecendo com uma frequência maior também. É bom a gente destacar que esses casos sempre aconteceram, mas muitas das vezes as pessoas não davam a devida atenção, a devida importância para eles. E agora, com um espaço como esse, permite que o poder público, os órgãos de proteção, os órgãos de segurança da cidade realmente tomem conhecimento de uma maneira mais especificada, uma maneira que a gente pode dizer assim, uma primeira triagem já feita, justamente porque as denúncias vão ser feitas por meio desse canal, mas não é necessariamente a prefeitura que vai tomar uma atitude sobre, mas então uma primeira triagem, uma primeira pegada das informações seja feita, que facilita também o trabalho dessas forças de segurança, não é mesmo? Perfeito, Hugo. É isso, né? A gente percebe que, em termos de política pública, toda vez que a gente cria um canal de denúncias, um canal eficiente, onde as pessoas se sentem seguras para poder fazer as denúncias, cresce muito o número de registros, né? E isso não quer dizer que o problema começou a acontecer ali. É porque você já estava tendo muito caso na sociedade e que não estava sendo reportado. Um exemplo disso é a Lei Maria da Penha, né? Antigamente, a violência doméstica, a violência contra a mulher, já era muito presente na nossa sociedade, como infelizmente é presente até hoje. Mas antigamente as pessoas não tinham o hábito de denunciar, né? Desde a implementação da Lei Maria da Penha e de todos os instrumentos para se fazer a denúncia, a gente percebeu um aumento no número de casos registrados. E isso, em relação aos idosos, ainda não acontece, né? Então, eu não tenho dúvida que hoje ainda tem muitos casos de violência, de maus tratos contra a pessoa idosa e que não são reportados, né? Porque a pessoa idosa, muitas vezes, ela tem uma dificuldade de mobilidade, ela tem uma dificuldade até de comunicação, né? De comunicação com as novas tecnologias. Então, muitas vezes também, ela fica mais vulnerável, né? Por isso, o poder público, o Estado, precisa, de alguma forma, garantir que haja um espaço seguro para que essas denúncias sejam feitas e que a gente possa combater a violência e os maus tratos contra a pessoa idosa. Nós até podemos fazer uma comparação, fazer uma ligação sobre o tópico que você falou sobre a Lei Maria da Penha, que falando sobre o espaço físico, justamente um dos tópicos propostos nesse texto do seu projeto de lei, que está em análise, é justamente a questão da criação de um espaço físico para as pessoas poderem fazer essa denúncia presencialmente.
E existe também um projeto, existe todo um processo que está sendo feito na Justiça para a colocação para a implementação de uma DEAN, uma Delegacia de Atendimento à Mulher aqui no município de Petrópolis. Então, são desses diferentes trabalhos que são feitos na sociedade para justamente esse atendimento à população, aos diferentes tópicos, às diferentes partes da população. É claro, essa questão da DEAN já é algo que já é existente de diferentes formas. A gente tem, por exemplo, as salas lilás, inclusive a gente já tem sala lilás aqui nas delegacias de Petrópolis, mas essa questão dos idosos ainda é algo que está começando a caminhar, a gente pode dizer assim, não é mesmo? Com certeza, é isso, né? A gente percebe que a gente tem que avançar muito ainda em termos de política pública, porque como a gente falou no início, né? A sociedade, o perfil etário da sociedade, isso é tudo muito dinâmico, né? E conforme vai esse aumento, por exemplo, de expectativa de vida, né? Das pessoas, antigamente, você vai olhar às vezes 30, 40 anos atrás, uma pessoa quando chegava ali 60, 65, 70 anos às vezes, já estava sendo considerada uma pessoa muito velha dentro da sociedade. Hoje uma pessoa de 60, 65 anos é completamente ativa, né? É uma pessoa que está trabalhando, está se exercitando, está fazendo uma série de coisas. E você tem hoje uma camada muito grande da população com mais de 80 anos, né? Muitas pessoas chegando até os 100 anos, né? Então, enquanto política pública, a gente precisa modernizar os instrumentos para garantir que toda a nossa sociedade tenha os seus direitos garantidos e que a gente combata a violência e os maus tratos contra a pessoa idosa. E também um outro ponto importante da gente destacar, vereador, é que a violência não é necessariamente uma violência física, não é mesmo? Existe violência financeira, violência psicológica, e são todos esses pontos que precisam ser denunciados. E é muito importante também que as pessoas sejam conscientizadas, porque muitas das vezes a pessoa está sofrendo um tipo de violência, aí não falando apenas dos idosos, mas a pessoa pode estar sofrendo algum tipo de violência e ela nem mesmo sabe, não é mesmo? Perfeito, Hugo, é isso aí. A violência ela pode se manifestar de várias formas, né? Então a gente tem muitos casos aí, por exemplo, recentemente, esse escândalo absurdo do INSS, que acabou lesando uma quantidade, né, de pessoas mais velhas muito grande dentro do nosso país. Antigamente você tinha mais, hoje tem menos, mas ainda tem muitos casos daquelas famosas financeiras que acabam colocando umas situações ali contra uma pessoa idosa que às vezes está desamparada e acaba caindo em alguns golpes, né? Sem contar a violência psicológica, né? Enfim, o abandono, né? Quantas pessoas hoje idosas que às vezes a família muitas vezes não tem condição, mas ao mesmo tempo, junto com essa condição, não tem a responsabilidade e o cuidado de cuidar daquela pessoa mais idosa e acabam abandonando aquela pessoa idosa, é um crime, né? Então, isso tudo a gente vê que acontece nessa nossa sociedade hoje e cabe a nós, enquanto legisladores, tentar propor políticas públicas para coibir esse tipo de ação. É verdade, vereador. E agora, para a gente já poder ir finalizando, é um tópico que nós acabamos comentando durante toda a entrevista, mas é importante a gente destacar nessa finalização. Como você enxerga a importância desses projetos de lei, de todos esses avanços que vocês estão tentando, o Legislativo Petropolitano está tentando, para essa proteção dos idosos? Eu acho que isso é importante porque já de cara gera o debate, né? Então, isso aqui que a gente está fazendo tem já uma utilidade, né? Porque vai chegar em várias casas, em várias residências e as pessoas vão começar a levar esse debate para dentro das suas famílias. Mas mais do que isso, né, quando a Câmara consegue aprovar um projeto de lei, é importante que isso seja implementado. E aí a gente depende da Prefeitura, né, para que de fato implemente essas ações, né? Então, mas a gente vai estar cobrando, né? A lei já foi aprovada, vamos aguardar e solicitar que ela seja sancionada, né? E vamos cobrar para que ela seja efetivamente implementada, porque é isso que o cidadão na ponta precisa, que tenha lá um espaço ou um canal de denúncia para que ele possa fazer a sua denúncia quando ele souber de algum maus tratos ou de violência contra a pessoa idosa. Perfeito, vereador. Muito obrigado por ter comparecido aqui no programa. É sempre um prazer te receber e também, é claro, portas abertas para todos os vereadores de Petrópolis. Eu que te agradeço a toda a equipe do Correio Petropolitano, né, que prestam sempre um serviço de informação importante para a nossa cidade. Perfeito, vereador. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo
E agora, gente, eu vou encerrar a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.